No dia 21 de fevereiro de 2023, o portal inglês Mirror declarou que havia rumores de que a Netflix estaria se preparando para banir o uso de espartilhos em Bridgerton. Os rumores se transformaram em certeza, com uma série de outros portais noticiando isso como fato consumado. E a internet, como sempre, veio abaixo. Mas enquanto os argumentos oferecidos contra o uso dos espartilhos no set de filmagem têm lá alguma lógica, existe uma verdade muito mais sombria por trás do uso dessas peças em filmes e séries. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal sobre história da moda, mas a gente trabalha com esse tema de uma maneira um pouquinho diferente do que talvez você esteja acostumado. Para começo de conversa, eu sou historiadora de formação. E os últimos 15 anos da minha vida têm sido integralmente dedicados a pesquisar a história das roupas, a história da indumentária. Só que chegou um momento no meio desse estudo que eu comecei a perceber que muitas coisas que aparecem em livros, inclusive de autores que são famosinhos, simplesmente não pareciam lá fazer muito sentido. Tô falando de coisas do tipo afirmar que as mulheres em 1900 removiam as costelas para afinar a cintura, numa época em que não existiam antibióticos e transfusão de sangue, a anestesia estava engatinhando e as ferramentas médicas não eram nem sequer esterilizadas. Ou que as mulheres não conseguiam respirar por causa dos espartilhos. Mas a gente encontra vários relatos de espartilhos sendo usados até pelas mulheres da classe trabalhadora. Foi quando eu resolvi deixar de usar só os livros de história da moda, e muitos deles não são escritos por historiadores, tá? E procurar informações direto nas fontes de cada época. E foi aí que eu descobri que já tinha muita gente pesquisando desse mesmo jeito dentro das universidades. E de quebra acabei descobrindo que muita coisa que a gente acha que sabe sobre a terrível moda do passado, na verdade são um monte de fake news publicados por jornais e revistas extremamente sensacionalistas do século XIX. Então, bora falar sobre os espartilhos reais, porque eles não são do jeito que aparecem nas séries e nos filmes, e por que as atrizes têm lá suas razões para reclamar do uso dessas peças. A época que inspira Bridgerton é a chamada Regência Inglesa, que vai de mais ou menos 1790 até 1820. E a moda da Regência é bem diferente de tudo que veio antes dela, como a gente vê no figurino da própria Rainha Charlotte, que ainda usa todos os elementos do século XVIII, como as saias laterais e as perucas. Trajes como o da Rainha Charlotte exigiam que houvesse uma base sólida sobre a qual eles pudessem ser construídos. No caso das saias, eram usados os paniers, essas anquinhas laterais que variavam muito de tamanho de acordo com o local e também com a ocasião. E também os espartilhos, que nos anos 1700 eram um pouco mais longos e davam essa ilusão de um formato triangular ao corpo, pois eles ainda não tinham o formato de ampulheta ou de violão que a gente associa com esse tipo de peça. Os espartilhos eram feitos com várias camadas de tecido, como a gente vê nessa foto de uma peça original de 1780 que está no Museu Nacional da Suécia. Cada uma dessas camadas que estava ali existia por uma razão, para dar forma e para dar estabilidade para a peça. Uma ideia muito parecida com a estrutura que existe dentro dos paletós masculinos, e que, assim como a dos espartilhos de 1700, não era vista do lado de fora. E todo mundo fala muito sobre as tais das barbatanas, que elas quebravam, que elas cortavam a pele e que elas chegavam até a perfurar os órgãos. Mas as pessoas que falam sobre isso nunca viram o material de que essas barbatanas são feitas e nunca tiveram uma peça histórica na mão. As barbatanas dessa época ainda eram feitas com uma cartilagem extraída da boca de algumas baleias, cortada em tiras fininhas, que eram então colocadas entre as camadas de tecido. E você vê esses pedaços de tecido aqui na região da axila e nas abas? Eles eram colocados exatamente para que, caso a barbatana furasse uma camada de tecido, o que era improvável, houvesse outras para proteger a pele. E a gente está falando de um material natural, porque o que forma essas barbatanas de baleia é basicamente queratina, o mesmo material que está presente na formação das nossas unhas, da nossa pele e do nosso cabelo. Essas barbatanas não só se tornavam flexíveis com o próprio calor do corpo,
mais elas acabavam memorizando o formato do corpo da pessoa que usava a peça. Nessa época, existiam pessoas que usavam espartilhos super estruturados e apertados, geralmente as mulheres da alta nobreza, porque para elas ter uma boa postura e até movimentos restritos era um sinal de que elas eram ricas e tinham criados para fazer tudo por elas, então não precisavam se mexer muito. Mas a grande maioria das mulheres usava mesmo modelos mais leves, com um número menor de barbatanas e menos camadas de tecido, porque o espartilho era o sutiã da época. E uma coisa que é importante lembrar é que os espartilhos têm amarrações, certo? E ao contrário de uma cinta modeladora moderna, por exemplo, isso permite regular o tanto de aperto que você quer no seu corpo. E uma outra diferença importante dos espartilhos antigos, dos históricos, em relação às cintas modeladoras elásticas e até aos espartilhos que se compra hoje prontos, principalmente de lojas que vêm da China, é que os espartilhos históricos jamais foram usados diretamente sobre a pele. Eles não eram feitos para serem usados assim. Eles eram sempre usados em cima de uma camisa, que podia ter mangas longas ou curtas, dependendo do tipo de vestido que seria usado. Nos anos 1700 e até 1840, essa camisa era feita de linho puro. E se você já tocou numa peça de roupa feita de linho puro, você sabe que ela é macia, feita uma nuvem e muito, mas muito leve. Então essa camisa não só absorvia o suor do corpo no dia a dia, mas também protegia a pele do contato direto com o espartilho e de qualquer irritação que ele pudesse causar na pele. Aposto que agora você lembrou dessas cenas da primeira temporada de Bridgerton, né? Mas elas também são comuns em outras produções que retratam outras épocas nas quais essa camisa ainda era usada. E aqui a gente tem o nosso primeiro problema disso tudo. Alguém acharia normal obrigar um atleta profissional a correr uma maratona inteira com um tênis sem meia? Lógico que não, né? Mas por algum motivo obscuro, a indústria do cinema ainda acha que é aceitável submeter atrizes a trabalhar 12 horas numa filmagem usando um espartilho direto na pele. E o pior, muitas vezes essas peças não servem corretamente nas atrizes ou não foram feitas da maneira adequada. Nesse ponto, a gente tem que dar toda a razão para as reclamações da Simone Ashley sobre se machucar com o uso do espartilho em cena. Mas a parte de não conseguir comer e ter os órgãos deslocados, isso aí vai levar a gente a uma outra questão um pouquinho mais complicada. Lembra que eu falei antes que a moda da regência era bem diferente de tudo que veio antes dela, né? Sem os vestidos estruturados, não existia mais necessidade das armações e dos espartilhos. Pelo menos não nesse formato. O problema é que corpos femininos continuaram tendo seios e, obviamente, precisando de sustentação para eles. Então os espartilhos não desapareceram completamente na regência, eles se transformaram completamente. Em 1790, o espartilho começa a ficar mais curto e com menos barbatanas. E a ganhar um bojo bem parecido com os sutiãs modernos. Em 1800, ele já nem lembrava mais as peças de 1700. O espartilho da regência não tinha mais aquele monte de camadas e de barbatanas. Ele passou a ter 2, no máximo 3 camadas de tecido, porque o importante era sustentar o busto e não modelar o tronco. E eles ficaram curtinhos, parecendo um cropped moderno e com um bom bojo para sustentar os gêmeos. E com alças reguláveis, para dar aquele up nos meninos quando você quisesse causar mesmo. Aliás, uma fofoquinha histórica, tá? Nenhuma produção ambientada na regência até o dia de hoje fez justiça aos decotes da época. Porque os decotes eram muito baixos e às vezes quase deixavam os mamilos à mostra. E por isso as mulheres acabavam usando peças para dar uma fechadinha no decote, tipo um chale, senão não rolava de usar os vestidos de dia. A piriguetagem sempre existiu, minha gente. Como corpos humanos sempre existiram em vários formatos e tamanhos, também existia uma grande variedade de espartilhos. Desde os mais curtinhos, que pareciam um sutiã longline atual, e que aparentemente eram o modelo mais popular. E que existiam também nessa versão que não tinha amarrações, só alças cruzadas em torno do corpo. Alguns desses modelos nem mesmo tinham barbatanas, eles usavam uma outra técnica, chamada de cording, que é basicamente você passar cordões entre as camadas do tecido, e isso dá uma sustentação maravilhosa. Tanto que se usa essa técnica em anáguas também, para dar mais suporte sem precisar deixar a peça super pesada. Um segundo modelo era um pouco mais longo e estruturado e muitas vezes usava barbatanas de baleia,
mas em locais muito específicos e só para dar suporte onde realmente precisava, tipo um corpete moderno. E a terceira opção eram as versões de tronco inteiro, que parecem ter sido muito populares entre as mulheres plus size. Mas esses modelos também não tinham um monte de barbatanas, nem um monte de camadas de tecido, e também não eram apertados dessa maneira. Se a gente for pensar que os vestidos da regência têm a cintura bem alta e não precisam de um corpo delineado, nem faria sentido usar um espartilho que super comprimisse o tronco. O negócio era sustentar os seios. E já que a gente está indo pela lógica, faz algum sentido que uma peça desse formato e comprimento impeça você de engolir a comida? Ou que reposicione os órgãos que estão na sua barriga, como o fígado e o intestino? Mas então por que as atrizes falariam essas coisas nas entrevistas? A resposta é marketing. Essas polêmicas vendem muito. Elas são perfeitas para os portais de notícia e contas em redes sociais criarem títulos chamativos que fazem as pessoas consumirem o conteúdo deles. Mas também para os fóruns de fãs da franquia e de produções de época em geral falarem sobre o assunto e aumentar a relevância dele na internet. Até chegar num ponto em que não é mais importante se tudo começou com um rumor publicado sem verificação por um portal inglês. Simplesmente vira uma verdade e um tema em torno do qual as pessoas vão brigar e fazer disparar as buscas do Google sobre o assunto. E isso acontecer justamente numa época em que a Netflix está enfrentando uma crise imensa de perda de assinantes e um monte de acusações por impor condições de trabalho péssimas às suas equipes, não é exatamente uma coincidência. A gente já falou sobre as peças históricas, as originais, mas não são elas que são usadas nos sets de filmagem. Existem centenas de livros de figurinistas e pesquisadores que tiraram moldes e estudaram as peças originais. É através desses livros e das peças de museus que a gente sabe como os espartilhos eram feitos. Mas não significa que todo espartilho cenográfico precise ser feito exatamente como eram os originais. Hoje em dia nós temos outros materiais, nós temos outras ferramentas e uma coisa que é muito importante: o figurino de época não tem obrigação nenhuma de ser uma cópia exata das peças históricas originais. O figurino é uma criação artística e antes de ser historicamente correto, a função dele é de ajudar a contar a história para o telespectador. E um bom figurino precisa levar em consideração o corpo do ator, os movimentos que são necessários durante a atuação, e é por isso que os espartilhos usados no teatro, na ópera e no cinema não são idênticos, eles não são iguais e não são feitos da mesma maneira que os seus originais históricos. Eles têm adaptações para serem mais flexíveis, para serem mais leves, tudo vai depender da exigência da cena. E quem fez os espartilhos de Bridgerton é simplesmente a marca mais tradicional e com mais expertise nessa área que existe, a Mr. Pearl. Então, conhecimento e habilidade na execução das peças não é o problema. E nem orçamento, porque se dinheiro fosse realmente o problema, os espartilhos não teriam vindo da marca de onde vieram. O que acaba nos trazendo de volta a questão do marketing. E como essas notícias, sendo soltas na mídia de tempos em tempos, acabam gerando uma curiosidade muito grande, não só sobre a peça em si, mas também sobre a série onde elas estão sendo usadas. Inclusive, eu estou aqui hoje gravando esse vídeo justamente porque os conteúdos mais antigos do canal, ainda da época da primeira temporada, voltaram a ser assistidos e está surgindo muita gente nos comentários com uma série de dúvidas. Uma coisa que eu acho muito curiosa nessa história toda é que existem pouquíssimas falas da Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington, falando sobre o assunto dos espartilhos. E esse tema, especificamente, acaba aparecendo nos portais de notícias sempre mais ou menos na mesma época, que é entre fevereiro e maio. Foi o que aconteceu em 2022 e é o que está acontecendo de novo agora em 2023. Se essa proibição dos espartilhos realmente acontecer como está sendo anunciada, é simplesmente tapar o sol com a peneira. O problema são as práticas nocivas da indústria cinematográfica e as suas péssimas relações de trabalho. Fica muito bonito do ponto de vista do marketing o discurso de estamos libertando nossas atrizes da opressão e olha como nós somos feministas agora. Eu só quero ver se a única atriz plus size desse elenco também vai ser beneficiada por essa decisão. Ou se o discursinho de libertação só vale para os corpos padrão. Porque eu duvido que a Netflix vá colocar a Nicola Coughlan em cena sem pelo menos um modelador elástico. O qual obviamente vai ser colocado diretamente sobre a pele, mas ninguém vai falar sobre isso porque o problema eram os terríveis espartilhos.
Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário pra gente aqui também e dar uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal, não só sobre espartilhos, mas sobre outros mitos absolutamente ridículos da história da moda que o cinema e a televisão te fizeram acreditar que era verdade.